Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Na Rota da Fotografia, onde você aprende a fazer os seus primeiros ensaios sem a necessidade de equipamentos sofisticados. Eu sou o fotógrafo Pedro Alves, professor da F-Stop, e o tema de hoje é como fazer um estúdio caseiro. Bom, mas antes da gente entrar ali e falar de um estúdio caseiro, vamos entender primeiro o que é um estúdio, o que contextualiza um estúdio. Você já parou para pensar isso? O que é um estúdio fotográfico? Bom, um estúdio fotográfico nada mais é do que um ambiente. Ele pode ser completamente fechado, como ele pode ser parte dele aberto, mas é um ambiente onde você consegue controlar a iluminação dentro daquele ambiente. Isso é o que mais caracteriza um estúdio fotográfico. Um outro ponto muito positivo de um estúdio fotográfico é que você também consegue controlar a temperatura. Se você tiver um ar-condicionado, se você tiver um ventilador, então você pode criar um ambiente muito mais confortável para os seus clientes. E muitas vezes, pelo estilo de fotografia que você trabalha, o nicho fotográfico que você está trabalhando hoje, pode até exigir um espaço mais reservado. Por exemplo, você vai fazer um ensaio de uma gestante. Pode ser que ela esteja com uma gestação um pouco mais delicada, que ela esteja com maiores cuidados durante aquela gestação e ela vai precisar fazer um ambiente onde a temperatura é mais amena, onde a ventilação é melhor. Você não vai conseguir levá-la, por exemplo, num sol de 30 graus e ela começar a passar mal e o ensaio não render. Então você ter um estúdio, ter um espaço dentro aí da sua casa mesmo, uma sala comercial que você alugue, e nós vamos te mostrar hoje como criar esse ambiente, pode facilitar para esse tipo de cliente que você possa ter. Um outro exemplo, se você vai partir para um mercado assim como o meu, o mercado da fotografia sensual, não vai ser fácil você encontrar locações para realizar ensaio sensual, não dá para fazer em locais abertos, vão ter pessoas passando, a pessoa não vai ficar à vontade de estar naquele local aberto. Óbvio, existem pessoas que sim estarão à vontade, até que vão querer fazer um ensaio num ambiente mais aberto. Mas é bom você ter a opção de oferecer um espaço mais reservado também para essa pessoa que quer fazer um ensaio sensual e não quer se expor. E aí você tem que construir esse espaço de uma maneira onde a iluminação seja controlada, onde você consiga alterar as coisas do fundo para te dar mais opções de trabalho e não ficar aquela coisa sempre igual. Mas basicamente, o estúdio fotográfico é um local onde você vai ter a opção de alterar o fundo da maneira que você quiser e a temperatura e iluminação vão ser controladas dentro daquele espaço que você está fotografando. E falando em iluminação, é bom você entender um pouquinho dos estilos de iluminação que existem dentro da fotografia. E como a gente está falando de um estúdio e você vai controlar essa iluminação, não vai ser aquela iluminação que o sol vai fazer a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser, e sim você criando a sua iluminação. A iluminação ela vai contextualizar muito o estilo do ensaio que você vai criar. Por exemplo, você quer fazer aquele ensaio gestante, com a gestante bem iluminada, com ela sem sombras, você vai precisar que a iluminação venha de ambos os lados para a pessoa. E com isso, você pode utilizar apenas uma fonte de luz, mas nesse caso é um pouquinho mais complexo, porque você vai precisar que essa fonte de luz venha frontal e de cima da pessoa. É o que nós chamamos de luz da beleza, a famosa beauty light. Ela é colocada bem frontal à pessoa, só que ela vem de cima para baixo. E isso ilumina a pessoa por completo, de uma forma bem homogênea, onde as cores vão aparecer melhor, a maquiagem vai aparecer melhor, mas como eu disse, você vai precisar de um tripé um pouco mais elaborado ou fazer uma adaptação no teto para colocar uma luz lá, então é um pouquinho mais complexo e não tem a necessidade total de fazer isso. O que você pode ter, e nós vamos te mostrar aqui, é uma luz natural vinda de um lado do cômodo onde você está montando o seu estúdio, é a utilização de duas fontes de luz, e aí você não vai precisar ficar com o lado sombreado na pessoa, se você não quiser. E você colocando uma fonte de luz de cada lado, você vai deixar com que essa luz fique mais homogênea, da mesma forma que se ela viesse uma única fonte de luz vinda de cima. Você pode também, não tem erro, não tem certo nem errado, a fotografia é uma arte, então você pode criar aquilo que
que você quer criar, mas você pode criar um estilo onde você vai ter uma luz um pouco mais sombreada de um lado e uma parte mais clara do outro. E aí você vai desligar uma fonte de luz. Vai deixar uma fonte de luz vinda somente na lateral onde você quer mais iluminação, e isso vai fazer com que a sombra fique mais visível do lado oposto de onde a luz está vindo. Então aí vai muito da sua criatividade, daquilo que você tem como referência e quer reproduzir nas suas fotografias, ou daquele estilo que você quer criar naquele momento. E você pode também utilizar esse mesmo tipo de luz vindo mais lateral à pessoa, vindo um pouco de trás, a pessoa um pouco mais de lado. E aí você pode criar, porque do jeito que a gente vai montar aqui, você vai ver na prática, fica fácil de você movimentar a iluminação e colocar essa fonte de luz vindo de onde você quiser que ela venha. Algo muito importante também para suas fotos não ficarem sempre iguais, com o mesmo cenário, é a utilização de fundos. Você vai ver aqui hoje que eu vou te mostrar como fazer fotos apenas com a parede que já está aí no seu estúdio, nesse espaço que você vai criar o seu estúdio, e utilizando também panos de uma única cor. Você vai ver utilizando aí um fundo preto, que é um fundo mais clássico, um fundo mais convencional, que dá para você utilizar em diversas opções aí de fotografia, mas também para você que quer criar aquele ensaio temático, Páscoa, Natal, Carnaval, ou até mesmo cenários diferentes para gestantes, para aniversários de criança, aniversários de adultos, fotos profissionais, você pode utilizar os fundos fotográficos que são vendidos em diversos sites aí de fundos para fotografia. Basta você ir ali no Google, digitar fundos fotográficos. Vão aparecer fundos de cor lisa, vão aparecer fundos com textura, que é aquele que simula um concreto queimado, que simula madeira, tijolo, e também esses fundos temáticos, onde você vai ter, Pedro, está chegando a Páscoa, eu já quero preparar os meus clientes para o ensaio de Páscoa. Você pode adquirir, tem diversos valores, diversos tamanhos, e aí vai muito daquilo que você quer, do espaço que você tem aí para utilizar, comprar alguns acessórios, por exemplo, Natal, você pode comprar um fundo, você já vai montar uma árvore de Natal aí na sua casa, então você já usa ela ali como parte do cenário, você pode utilizar banquinhos, camas, o que você quiser, você vai ver que dá para criar uma infinidade de possibilidades. E ainda nesse tema da iluminação, existem diversas formas de você criar essa iluminação. Você vai ver na prática a gente colocando uma luz comum, uma lâmpada que você encontra aí no supermercado para fazer a iluminação aqui do estúdio caseiro que você vai montar aí no seu espaço. Mas ao comprar essa lâmpada, existem algumas características que você precisa prestar atenção para criar aquilo que você quer. De novo, eu gosto muito de falar isso a todo momento, não existe certo e nem errado. Você tem que conhecer as possibilidades para criar da forma que você realmente quer criar a sua fotografia. Então, se você vai lá no supermercado, numa loja de material de construção, comprar essa lâmpada para montar o seu estúdio, o que você precisa ficar atento a ver nas informações técnicas dessa lâmpada? Primeira coisa que eu falo para você, se ela é uma lâmpada quente ou uma lâmpada fria. Pedro, mas o que é isso? Ela vai esquentar o ambiente? Ela vai gelar o ambiente? Não, aí nós estamos falando da coloração um pouco mais azulada, puxada para o branco, ou uma coloração mais avermelhada, mais amarelada. As azuladas mais brancas são o que nós chamamos de luz fria, e as amarelas, um pouco mais alaranjadas, são as cores que nós chamamos de quentes. Ao comprar a lâmpada, na caixa dela você já vai ter essa informação. Se você ver que a lâmpada está dizendo lá que ela é 3500K, que são os kelvins da configuração da luz ali, 3.500, 4.000 ou números menores que isso são lâmpadas quentes. Ela vai produzir uma luz um pouco mais amarelada, um pouco mais alaranjada, dependendo. Quanto menor o número, mais laranja essa lâmpada será. Caso você está procurando uma lâmpada que seja mais branca, que tenha um pouco de azulado naquela cor dela, você pode optar por lâmpadas que sejam de 5, 6 ou 6.500 Kelvin, e vai estar escrito ali 6.000, 6.500K na configuração da lâmpada. Essa lâmpada, que é a que nós vamos utilizar e mostrar para vocês aqui hoje, ela vai produzir uma luz bem clara, bem branquinha,
que obviamente você que já conhece o seu equipamento pode fazer a configuração do balanço de branco e mesmo essa lâmpada mais branca deixar a sua foto mais quente ou a lâmpada amarela deixar a sua foto mais fria sem problema algum. E também potência dessa lâmpada. Existem diversos estilos de lâmpada LED com diversas potências diferentes. O ideal é sempre uma potência de 20 watts para cima. Para baixo disso, seria melhor você utilizar mais de uma lâmpada. E aí você pode montar 2, 3 bocais de lâmpada juntos e colocar mais de uma lâmpada caso você não queira gastar, porque quanto maior o watt, maior vai ser o valor dessa lâmpada. Então você pode utilizar 4 bocais ali, sem problema nenhum, e isso vai criar uma iluminação um pouco mais forte no momento que você estiver fotografando. Além disso, você pode ter aí na sua casa ou comprar nessas mesmas lojas lâmpadas de emergência. Qual é o benefício dessa lâmpada? Ela vai ser carregada, então você carrega ela na tomada, ela tem uma bateria que ela vai durar durante um tempo maior ali e você pode levar ela para diversos locais. Você não precisa estar com aquele fio ligado na tomada o tempo todo, seu cliente tropeçando ali no seu estúdio, você mesmo no momento de fotografar ficar tropeçando e o fio atrapalhando, e a lâmpada de emergência, por ser recarregável, vai te dar a possibilidade de se mover e levar para locais diferentes no seu espaço. E além disso, para você que já tem ou que quer comprar um flash, você pode utilizar a luz do seu flash da câmera, não o flash embutido, tá? O flash pop-up aqui não é legal, ele é o famoso salva-vidas. No momento de desespero, o flash pode te ajudar. O flash que eu estou falando aqui não é o flash pop-up aqui da câmera, tá? Que é esse flashzinho que você consegue deixar ele para cima aqui. Esse flash aqui é o famoso flash salva-vidas. No momento de desespero, sem iluminação, você pode utilizá-lo, mas ele vai te dar uma luz muito dura, que faz aquela sombra bem marcada, ele vai criar uma iluminação muito forte, porque ele não tem regulagem, a câmera que regula ele, então é bom evitar usar ele sempre fechado. O ideal é você ter o famoso speed light, né, o flash aqui, que nós vamos mostrar para você como utilizar aí na prática exatamente esse flash, que é o Integral 568, que vai estar por volta aí de R$600, dependendo da loja que você for comprar, mas isso é muito mais indicado. E para você que quer entender um pouco mais essa coisa de luz criativa, fica ligado que aqui na Rota da Fotografia, logo mais teremos um episódio falando de luz criativa e vamos utilizar o flash. Então vai ser mais uma oportunidade para você juntar esse conhecimento que você está tendo hoje de estúdio caseiro com iluminação criativa. O que mais você vai precisar para montar o seu estúdio caseiro? Óbvio que vai depender muito daquilo que você quer, mas o básico que você precisa para começar a fazer fotografias muito boas dentro do estúdio caseiro é providenciar um tripé. Pode ser um tripé que você compre, não precisa ser um tripé cheio de coisas, cheio de configurações. Um simples tripé que hoje é utilizado para flashes, por exemplo, ele é bem simples, tem um valor muito acessível. Você vai encontrar aí variando de 30 a R$100 um tripé desse. Ele vai ter somente uma entrada para você encaixar o bocal ali que você vai colocar a lâmpada. Você pode fazer um tripé também, cano PVC, um cano de ferro que tem aí, um cabo de vassoura, porque o que ele vai servir é para dar apoio e altura para aquela luz que você quer utilizar. Então colocou um pé nele, que ele fique parado, e uma coisa que consiga segurar em cima ali a lâmpada, tudo certo, está feito o seu tripé. Você vai precisar de bocal de lâmpada, vai depender da quantidade que você vai querer, como eu falei, você pode utilizar apenas uma, ou você pode criar 3 lâmpadas juntas, 4 lâmpadas juntas, e aí a quantidade que você vai usar de lâmpada, você tem aí de bocal, ok? Além disso, a lâmpada, como eu já expliquei as características dela, preferível lâmpadas LED, porque elas vão consumir menos, você vai ter um gasto menor, e quanto maior a potência dela, melhor, para você ter uma iluminação bem feita dentro da sua fotografia e no seu estúdio. Um varão de cortina desses que você encontra em qualquer loja de cortinas, capa de sofá, qualquer coisa assim, para que você tenha um suporte para colocar os seus fundos fotográficos. É ideal que você tenha mais de um varão ou simplesmente aquela parte que fica segurando o varão ali na parede, você coloque em alturas diferentes. Por quê? Se você vai usar, como eu falei, um fundo fotográfico para o seu ensaio temático de Páscoa, ele não precisa ser um fundo de 2 metros de altura. São crianças que você vai estar fotografando, a
família vai estar sentada ali com a criança, então você pode ter um fundo fotográfico de 1,5 m, 1,70 m, que já é suficiente. Então, você tendo esse suporte em alturas diferentes e o mesmo varão, você só tira de um, coloca no outro e você já tem uma nova altura para utilizar no seu fundo fotográfico. E aí o que você vai precisar é exatamente o fundo fotográfico. Se é algo que você quer criar diferente, busque por fundos fotográficos com estampas, recriando ambientes, recriando paisagens, ou você pode usar simplesmente panos com uma única cor, e aí você pode comprar diversas cores para que você consiga criar diversas oportunidades para oferecer muito mais para os seus clientes. Mas agora que eu já te expliquei toda a parte teórica, você já entendeu todo o conceito de iluminação, estúdio que você precisa, vou te mostrar na prática, utilizando exatamente todo esse conteúdo que eu te falei, e você vai ver como fazer o estúdio, como criar e como fotografar de maneiras diferentes, usando luz natural, usando a luz artificial das lâmpadas e até mesmo usando flash para você que já tem um flash aí e utiliza nas suas fotografias. Agora eu vou te mostrar aqui na prática tudo que eu falei para você ali na teoria sobre iluminação. Então, já aproveitando a iluminação natural aqui dessa sala, a gente tem uma janela aqui nessa lateral com uma persiana que está aberta. E essa iluminação que você está vendo aqui agora em mim, ela é a iluminação simplesmente dessa janela. Você consegue notar muito bem a iluminação, como ela está nessa lateral de onde a luz está vindo e como o lado de cá fica com uma sombra bem mais forte. Você pode ver aqui no meu rosto, né, a divisão, e aí, obviamente, se eu virar um pouco para cá para falar alguma coisa aqui, por exemplo, se eu fosse fazer uma foto olhando para lá, a iluminação fica um pouco mais frontal. Se eu virar um pouco para o outro lado, eu já mudo completamente a luz que está aqui no meu rosto. Então, a iluminação natural, caso você tenha aí uma janela no cômodo da sua casa que você quer criar esse estúdio, você pode utilizar simplesmente a iluminação natural. Quanto mais janela, quanto mais luz tiver, isso já é legal para você decidir onde dentro do seu espaço vai ser o seu estúdio, para criar essa iluminação natural, que pode ser muito bem útil para newborn, para fotos onde você não quer uma luz artificial, que você quer realmente aquele aspecto de naturalidade na iluminação. E isso vai ser muito bem visto na sua fotografia. Uma das coisas que fica mais bonito nas fotos é a luz natural. Mas Pedro, eu não tenho, o cômodo onde eu vou montar meu estúdio é pequeno, eu não tenho uma janela, eu não consigo montar algo com iluminação natural no ambiente que eu vou fotografar. Então, para isso, a gente vai utilizar a iluminação artificial, certo? Então eu tenho aqui uma lâmpada, o soquete comum dela, o famoso E27, se você não sabia aí, o soquete para lâmpadas de casa, ele é o tamanho dele aqui, é o E27, porque nós temos os soquetes que são menores que esse, e mesmo assim você tem adaptador para colocar. Mas esse é uma lâmpada comum de casa. Essa lâmpada aqui é uma luz de 20 watts, que eu mostrei para você já sobre essa lâmpada. E quanto maior a iluminação, né, 50 watts, 60, 120 watts, melhor vai ser, porque a qualidade da luz vai ser muito maior. Pedro, mas eu vi preços aqui e o valor dessas lâmpadas são muito caros. O que você pode fazer? Você pode comprar lâmpadas de 12, de 6, de 9 watts, que são essas comuns que a gente usa dentro de casa. E aí, ao invés de você usar apenas um soquete, que a gente vai mostrar aqui para vocês, você pode então colocar 3, 4 soquetes ali de lâmpada e você aumentar a qualidade da iluminação. E por que isso seria necessário? Quanto maior a iluminação, menos você vai exigir da sua câmera, por exemplo, no ISO. Você sabe que quando você aumenta o ISO aí na sua câmera, você pode gerar ruído, principalmente nessas áreas mais escuras da fotografia. E você colocando, por exemplo, 4 lâmpadas ali no suporte, você pode ter um adaptador ali para ligar somente 2 ou ligar as 4 de uma vez. E isso já vai fazer com que você regule a potência da iluminação simplesmente ligando 2 ou 4. Se você quiser ainda sofisticar um pouco mais essa sua iluminação, você pode ir numa casa de material de construção e comprar, sabe, em vez de ser aquele interruptor comum de lâmpada, existem aqueles que você regula a intensidade da iluminação. E você pode adaptar isso nessa sua
tocha, isso que você está montando de iluminação aí para o seu estúdio, e aí você vai conseguir regular a potência. Você só tem que tomar cuidado, porque nem toda lâmpada de LED ela tem essa variação de luminosidade. Você tem que ter sempre aquela lâmpada especial para essa regulagem. Normalmente as lâmpadas são só famoso acende e apaga, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai montar hoje para fazer as fotos aqui. Vou fazer umas fotos também com a luz natural para vocês verem o resultado, como fica bonito. Não preciso de iluminação se eu tiver essa luz natural, como eu falei para vocês. Mas nós temos aqui um tripé. Esse tripé é o tripé mais simples que existe para fotografia, ele é um tripé multiuso. Você consegue colocar flash nele, você consegue colocar a própria câmera, mas ele não tem a regulagem aqui. E o que nós colocamos aqui foi simplesmente esse soquete aqui. Deixa eu deixar a lâmpada aqui no cantinho, só para você ver aqui, ó. Ele é um soquete, tá, de lâmpada normal, que tem esse adaptador que você encontra aí no Mercado Livre. É barato, isso aqui não é caro, e você consegue fazer até uma regulagem de posição da lâmpada. Mas aqui dentro é um soquete comum de lâmpada com um fio ligado e um interruptor bem simples de liga e desliga para a lâmpada aqui. Então você simplesmente encaixa ele nesse tripé. Pedro, não tem tripé, para mim é muito caro o valor. Você pode fazer um tripé simplesmente com um cano PVC. Você pode aproveitar, por exemplo, um cabo de vassoura que está jogado aí na sua casa e fazer a conexão aqui com fita mesmo. Passa uma fita crepe grossa, uma silver tape para segurar isso daqui, e você vai pegar simplesmente encaixar a lâmpada aqui e ela está pronta para que você use-a como iluminação artificial para essa foto. Então, se você quer fazer essa foto usando um pouco da luz natural ou não, mas usando ela e tirar um pouco dessa parte sombreada desse lado do rosto, você pode colocar essa luz para ver muito mais detalhes daquilo que você estiver fotografando. Agora que você já viu a iluminação, como funciona, a iluminação natural, a iluminação artificial, vamos falar um pouquinho dessa parte aqui atrás, os fundos. Primeiro, se você aí no cômodo que você quer montar o seu estúdio já tiver uma parede lisa, seja branca, seja esse tom aqui cinza, branco gelo, que se você for olhar aí tem 1000 tons de branco para ser vendidos e pintar a sua parede. Então não importa que cor é essa, tá? Sendo uma cor lisa, você pode fazer uso dessa parede mesmo. Aí você pode falar, Pedro, mas por exemplo, a minha parede também tem uma coisa assim, que era para ter tomada, era um espaço para colocar alguma coisa e não tem, e isso vai ficar saindo nas fotos. Deixo uma dica para você, evite fazer fotos com a pessoa tampando partes dele, para facilitar a sua vida depois aí na edição. Então vamos ser práticos. Se a pessoa está longe, o que eu tenho próximo dele é simplesmente parede. Facilita na hora de remover. Mas se a pessoa estiver próxima, vai dar uma complicadinha na sua vida. Dependendo do que for, você vai ter que até ir para o Photoshop, dar aquela pelada na edição ali no Photoshop para conseguir remover. Pedro, mas eu vou ficar fazendo todos os meus ensaios usando essa cor, essa parede do mesmo jeito? Não. O que você pode fazer também é utilizar tecidos. Por isso que tá esse monte de pano aqui, né? Você estava olhando aí, podia não estar entendendo o que é esse monte de pano aqui. A gente vai mostrar aqui para você como um simples pano, isso é um pano comum, tá? Algodão normal, preto, que a gente vai colocar um varão de cortina desses que vende em qualquer loja de roupas. E aí como é que você vai prender então esse pano aí no cômodo que você vai criar o seu estúdio? Você vai pegar um varão de cortina do tamanho que for a sua parede, você encontra varão aí de 2, 3, 4 metros, você pode até juntar 2 sem problema nenhum se a sua parede for um pouco maior. E você vai nessas lojas que vendem cortina, vendem capa para sofá, você vai encontrar um varão aí, não precisa ser caro, qualquer tipo de varão, é simplesmente para você pendurar o pano lá. E para não precisar fazer igual cortina, onde você vai furar o pano e passar, que vai ficar mais complicado de você ficar colocando, tirando e trocando as cores de fundo aí para o seu estúdio, você pode utilizar sem problema nenhum pregadores como esse. Isso daqui é um pregador que você encontra em lojas de material de construção. O pessoal de pintura, o pessoal marceneiro, eles usam muito porque ele é bem forte, tá?
Mas você não precisa utilizar um desse. Se você tiver um pregador de roupa aí na sua casa, que seja um pouco maior, que aqueles menorzinhos, normal que a gente utiliza, acaba não dando para você prender ali no varão. Mas se ele for um pouco maior, você pode utilizar pregador de roupa. Você pode utilizar arame, que lá em cima não vai aparecer. Não vai ficar feio, mas minha fotografia. É simplesmente para segurar o pano lá em cima. E falando em pano, você não precisa utilizar somente o algodão. Existem diversas outras opções aí no mercado que você pode pesquisar na sua região, qual é o mais em conta aí que você quer utilizar. Única dica que eu dou sempre, panos que não reflitam muito a luz. Porque se ele refletir, a hora que você utilizar a iluminação artificial ou até mesmo um flash, que eu vou te mostrar como fazer fotos com flash também, ele vai brilhar no fundo e vai acabar ofuscando a sua fotografia. Então sempre pano que não reflita a luz. Por exemplo, EVA. EVA não é um pano, é um material, mas você pode comprar placas de EVA e colocar também no mesmo varão que você vai utilizar para o pano, utilizar o EVA. O Elanca, por exemplo, que é o meu favorito, ele não amassa, ele não reflete nada de luz, você encontra diversas cores para o Elanca, tanto cores lisas quanto cores um pouco texturizadas, e você pode procurar aí na sua região, mas em média vai custar R$10 o metro do Elanca. O Elanca ele vai depender um pouquinho, mas ele pode ter 1,60 ou 1,80 de largura. E aí você vai comprar no comprimento dele. Quanto de pano? Normalmente 3 metros. Se você puder comprar um pouquinho mais, melhor, mas vai muito relacionado com o espaço que você vai ter disponível. Por quê? A largura, sendo 1,60 já está ok, você não vai conseguir, obviamente, colocar 15 pessoas para fotografar. Você vai conseguir fazer um ensaio gestante, vai conseguir fazer um newborn, vai conseguir colocar um casal para fotografar sem problema algum. E o comprimento dele tem que ser suficiente para cobrir as pessoas. Então, se tiver 2 metros para cima e você não for fotografar jogadores de basquete com 3 metros aí na sua casa, todo mundo vai ficar com o pano acima da cabeça e você vai ter o pano para descer e ter um pouco no chão. Porque às vezes você não quer fazer uma foto com a pessoa muito próxima ao pano, ao fundo que você está utilizando. Você pode distanciar ela. Por exemplo, você quer usar um fundo fotográfico para falar de, como a gente já comentei com vocês ali na teoria, de temáticos, Páscoa, Natal. Existem diversos sites que vendem fundos temáticos que você pode utilizar no mesmo varão, com o mesmo pregador que você estava usando a Elanca, o algodão, e utilizar. E com isso você vai ter aquele espaço embaixo para a criança, a família, sentar com aquela árvore de Natal ali do lado, com tudo, e criar a ambientação com os fundos que você queira. Inclusive, se você dá uma olhadinha nos outros nossos vídeos, tem um vídeo, um episódio muito legal lá, que é como iniciar na fotografia sensual, o nosso primeiro episódio. Então você vai ver lá como utilizar um fundo também para fazer ensaios sensuais. Eu mostro lá um fundo de cabeceira, que é uma Elanca impressa em 3D, que você olha na foto e parece que você está num ambiente real, que é um quarto de hotel aquilo. E é simplesmente um pano. E o que eu uso lá? Assiste para você ver. É um varão também, com um pano colocado, grampos pregando ali, segurando o fundo e fazer fotos maravilhosas. Então eu vou te mostrar aqui agora como, utilizando a luz natural e a parede simplesmente normal, natural ali, o fundo da pintura que ela está, utilizando o equipamento de entrada, não tem nenhum equipamento super caro aqui para a foto sair melhor, não. Vou te mostrar como fazer uma foto excelente, usando aqui uma T7, a lente 1855, que é a famosa lente do kit, e não estou utilizando nada de luz artificial, estou utilizando simplesmente a configuração da câmera. Eu já vou fazer a medição de luz aqui e falar para você qual é a configuração que eu estou utilizando para essa quantidade de luz que está aqui no ambiente. E vamos lá para você ver as fotos. E pode olhar aqui para mim, eu vou medir a luz primeiro, tá? Só para ver. Então só para vocês saberem, aqui eu estou utilizando 1/60 da velocidade, o f de 6.3 e um ISO 100, tá? Então para você ver aqui, só olhar direto para mim. Isso. Perfeita. Agora olha um pouquinho para a janela como se estivesse admirando lá fora, tá? Ignora. Isso, o pessoal está mostrando diferente. Exatamente. E agora você vai olhar para lá como se tivesse algo lindo ali, tá? Isso, mas um pouco menos, pode olhar nessa direção aqui, ó. Isso.
Vai sombrear mais o seu rosto. E agora pode olhar bem reto assim pra mim. Não vai deixar o ombro de ladinho mesmo, só o rosto. Isso. E agora eu vou te mostrar utilizando um flash, tá? Esse 568 da Yugno, em média o preço é de R$600, é uma ótima aquisição, porque você pode utilizar ele para fazer aniversário, utilizar até mesmo dentro aí desse estúdio que você está montando na sua casa. E eu vou te mostrar agora como ele vai alterar a iluminação e fazer até um preenchimento, caso você queira, porque você viu que a luz natural estava criando uma sombra um pouco mais forte de um lado do rosto. E com o flash eu consigo tirar ou até mesmo intensificar, é muito daquilo que você quer. Então primeiro eu vou utilizar o flash aqui, rebatendo ele no teto, então vai ser uma iluminação mais superior que vai vir aqui do flash. E depois eu vou fazer ele rebatido na parede para tirar a sombra daquele lado que estava sombreado. Lembrando que para rebater o flash no teto, conforme ele está configurado aqui, se o teto aí de onde você vai fazer o seu estúdio for colorido, tome muito cuidado, porque essa cor da tinta do teto pode vir para a sua foto. Então sempre bom, se tiver a opção de usar tudo branco, tanto as paredes brancas, o teto branco, para ter uma distribuição melhor da luz, tá bom? Agora então eu virei o flash para rebater a luz da parede e voltar a iluminação no rosto dela para tirar um pouco mais a sombra que estava devido à luz natural aqui no ambiente, tá? Então você viu, somente luz natural, utilizando o flash, e agora um bocal com a lâmpada que eu mostrei para você como eu montei no tripé. Vou utilizar simplesmente essa lâmpada, porque eu estou utilizando a luz natural que está entrando no ambiente, e a lâmpada vai ser simplesmente para reduzir um pouco a sombra que estava fazendo do outro lado. Fica vendo o resultado. Você pode conferir aí o resultado da foto utilizando somente a luz natural, a foto onde a gente utilizou o flash, tanto rebatido em cima quanto rebatido na lateral, e a última foto que nós fizemos agora utilizando a lâmpada, aquela luz artificial, que eu te mostrei como a gente montou aqui no tripé em um bocal de lâmpada comum que você encontra aí para residência mesmo. Agora eu vou fazer as fotos da mesma forma que eu fiz naquele canto branco, branco gelo, branco neve, branco azul, sei lá que cor é aquela, mas utilizando agora o fundo preto com aquele pano, que é um algodão preto, para você ver a diferença que dá. E da mesma forma, primeiro eu vou utilizar somente a luz natural aqui do ambiente, que é a janela aqui desse lado, depois vou fazer com o flash e por último com o bocal da lâmpada LED ali, para você ver como fica o resultado utilizando o fundo preto, tá bom? Agora eu estou colocando o flash aqui para fazer com a luz do flash. Vou rebater ele primeiro no teto. Vocês
Vocês viram que eu não fiz a foto com flash aqui agora, rebatido na parede. Por que não? Como o fundo preto ele está ali na parede, se eu girar o flash e rebater, ele vai iluminar muito mais o fundo preto de um lado e não vai iluminar do outro. Isso vai criar um degradê no pano. A não ser que você queira isso, eu não aconselho, porque o preto acaba ficando meio acinzentado. Não é legal você fazer isso. Então, nessa situação com o fundo preto, pode utilizar o flash somente rebatido para cima, que você vai ver aí no resultado que a qualidade da foto fica perfeita. Agora você pode comparar aí as fotos que foram feitas com a luz natural, utilizando o flash, utilizando a lâmpada LED, com o fundo preto, com o fundo branco, o branco gelo, aquela cor que nós estávamos utilizando que é somente a parede, e ver como faz diferença você ter uma luz natural e o preenchimento, seja com flash ou com uma outra lâmpada LED. Se por um acaso é aquela situação onde você não tem essa luz natural, uma janela disponível aí no seu cômodo, você pode, ao invés de usar uma luz só, usar a luz também igualzinha àquela, só que do outro lado, que vai fazer o papel exatamente da luz natural que estava entrando. Aqui a gente não precisou, eu só precisei da luz para tirar um pouco da sombra do outro lado do rosto dela, porque a luz natural estava iluminando esse lado direito do rosto dela perfeitamente e não teve necessidade de uma segunda luz. Mas se você precisar aí, pode utilizar duas luzes sem problema algum. E agora, com as fotos já descarregadas, colocadas aqui no Lightroom, vou te mostrar como editar essas fotos e deixar ela ainda melhor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, regular o balanço de branco para a temperatura, e lembrando, a edição é algo muito pessoal, você vai deixar da maneira que você gosta. Vou tirar o desvio cromático e a correção do perfil de lente, e aí sim vou ajustar exposição, vou colocar um pouco de contraste, diminuir os realces para tirar um pouco daquela parte mais clara, subir um pouquinho as sombras para ganhar um pouquinho de iluminação, ajustar os pretos, e aí posso colocar um pouquinho a mais até de exposição. Feito isso, vou colocar um pouquinho aqui do claridade, né, tirar um pouquinho para ganhar uma suavidade ali na pele, colocar um pouquinho mais de cor com vibração. Nas curvas, vou criar um contraste um pouco mais acentuado, com o famoso S aqui nas curvas. E de novo, fica da forma que você quiser. Feito isso, na parte de saturação, vou colocar um pouquinho de saturação aqui no laranja e no vermelho, para a pele dela ganhar um pouquinho de cor a mais. Colocar uma luminância maior para o rosto dela ficar mais em evidência ainda. E por último, na parte da calibração, vou fazer um ajuste no tom de pele, para aquele tom de pele que eu mais gosto, e você fique à vontade para criar da sua forma. Feito isso em uma foto, como as fotos estão muito similares, posso selecionar todas, usar o botão aqui de sincronismo, sincronizar essa edição que eu fiz, e todas elas vão receber a mesma edição, e agora o que eu preciso fazer é clicar em cada uma delas e ajustar, tá vendo? Porque essa daqui eu usei flash, então a iluminação está um pouco mais forte, então eu vou ajustar para essa foto a exposição dela que não está correta. Então eu vou zerar a exposição aqui e ver como fica. Vou até diminuir um pouquinho mais para ficar ainda melhor. Eu acho que o zero ficou perfeito. Vou para a próxima, que foi feita utilizando luz natural e a luz da lâmpada. Vou zerar também aqui a exposição. Vamos ver como fica o resultado e aí eu ajusto caso necessário. Aqui sim eu vou subir um pouquinho só de exposição. No fundo preto, primeiro usando a luz natural, para mim está ok, já está finalizado. Agora basta eu exportar essas fotos e publicá-las, entregá-las para os meus clientes. Então você viu que com a luz natural, com a luz da lâmpada ou a utilização do flash, na finalização aqui, na edição, você consegue perfeitamente melhorar ainda mais aquela foto que já estava muito bem produzida. Bom, espero que você tenha gostado de tudo isso que nós apresentamos para você hoje, como criar um estúdio caseiro,
desde a preparação, conteúdo técnico até na prática e a edição das imagens. E se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, gostou do vídeo, acha que a gente poderia melhorar alguma coisa, apresentar novos temas, deixa aqui nos comentários, eu mesmo vou entrar ali, vou responder as dúvidas que você tiver. Se ficou alguma coisa que não ficou claro, pergunta que eu vou lá e vou explicar um pouco mais detalhado para você sobre aquilo que você perguntar. E ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio da série Na Rota da Fotografia.